De pé, por gentileza. Queria pedir luz aqui no púlpito. Obrigado. Vamos fazer a leitura. Luz, na verdade, é a lâmpada, né? Mas a luz aqui é a luz de Jesus. João, capítulo de número 8, versículo 12, né? Ele diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Natan, hoje, agora vou fazer só a leitura desse verso. Vamos pegar ele emprestado e pregar sobre uma palavra que está ali, que é o tema desta noite. Vamos falar sobre algumas características do altar. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Reis, não é primeira, né? É primeiro, que é livro. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Senhor, nós queremos te louvar, te adorar, te bendizer, te exaltar, te magnificar, te salmodiar. Queremos, meu Pai, te engrandecer, te agradecer por tudo que és, porque tu és Deus único e verdadeiro. Porque antes do Senhor Deus nenhum houve, e depois do Senhor Deus nenhum haverá. Porque o Senhor não tem começo de dias, nem terá fim de existência, porque o Senhor é o grande eu sou, o Deus aqui, o Deus agora, o Deus já, o Deus Jeová. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Obrigado por esse momento, pelo momento da palavra, pela hora da palavra. Ministra sobre nós esta noite. Fale conosco, que a tua palavra nos pegue, que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra tire de nós tudo que não é de ti, tudo que afronta a tua santidade, que a tua palavra adicione em nós, acrescente em nós tudo que era do Senhor e tudo que é para a tua glória, em nome de Jesus. Tire tudo que é de mim, põe tudo que é de ti, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus Cristo, obrigado. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Queridos, então, como eu disse esta noite, nós gostaríamos de estar falando sobre algumas características, né? Alguns segredos, alguns mistérios do altar. Diz o texto que a primeira coisa que Elias fez, como chegou a sua vez, alguns chamam do desafio do Monte Carmelo, foi restaurar o altar do Senhor, que estava em ruínas, né? Alguns teólogos vão dizer que altar é como se fosse a primeira igreja dos nossos patriarcas. Aliás, o grande levantador, construtor, edificador de altares foi Abraão, né? Natan, livro de Gênesis, capítulo 12, logo na chamada de Abraão, que começa a partir do versículo 1, mas no versículo 7 e 8, por isso é logo no comecinho da chamada, da vocação de Abraão, e na verdade ainda era Abrão, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Agora olha o 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali também edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Bom, vamos lá. O altar, literalmente falando, geralmente era uma construção feita de pedras. Aliás, o que Elias restaurou, o altar de Israel, do Senhor, que estava em ruínas,
tinha 12 pedras. Ele coloca as 12 pedras simbolizando os 12 filhos de Israel. Bom, eu vou sair, ou vou vir, ou vou ir lá e vou trazer de lá para cá, tá? E de lá então para cá e agora. Essa é a nossa missão, tá? Sem ser muito teológico, sem falar muito em hermenêutica ou exegese, mas a gente vai sair de lá então e vir para aqui agora, o que significa altar para nós hoje. Até porque hoje ninguém mais constrói altares, hoje nós cristãos, de pedras, né? E invocamos, adoramos ou sacrificamos ao Senhor, etc. e tal. Bom, já comecei a dar algumas características do altar. Bom, em primeiro lugar, altar, e você durante a mensagem, passeie comigo ou viaje comigo e tenta entender como está o seu altar, porque altar fala de intimidade, de comunhão com o Senhor, tá? De culto pessoal, particular e individual, de seu devocional, de seu relacionamento, de sua intimidade com Deus. Em primeiro lugar, altar é lugar de adoração. A partir de Abraão, de Isaac, de Jacó e outros que construíam altares, construíam para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para louvar o nome do Senhor. Então, altar é como se fosse um lugar de culto. Como eu disse, alguns dizem o primeiro lugar. Aliás, eu já disse aqui que Deus sempre separou para os seus um lugar para os seus o cultuarem, né? Para Adão e Eva era onde? No jardim do Éden. Amém? Bom, a partir de Êxodo 25, para ser mais exato, Israel no deserto, era um lugar de adoração, um lugar de culto, era o tabernáculo. Amém? Que era um templo móvel, que andava. Aliás, é o protótipo de Deus, o que Deus sempre quis, uma igreja móvel, uma igreja fora da igreja hoje, uma igreja sem fronteiras, uma igreja além paredes, uma igreja que anda, eita, que caminha, que evangeliza, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Mas no tempo de Davi e Salomão, a passagem do reino, Davi queria, já sabemos disso, construir um templo para o Senhor, porque ele estava numa tenda, que era o tabernáculo, mas não pode, porque estava com as mãos sujas de sangue. Nós também já explicamos isso aqui, falamos por quê, mas ele é proibido. Deus fala através de Natão, um profeta, para Davi, mas ele economiza, ele separa, ele junta. Bom, diz alguns especialistas que cerca de 8 bilhões de reais para a construção do templo. E Salomão o faz. Então, no tempo de Salomão, para adiante, é lógico, para adiante, para frente, o lugar de culto era onde? Era no templo, que ficava em Jerusalém, né? E todo judeu, irmãos, pelo menos uma vez por ano, vindo de longe, o mais longe que tivesse, em Israel, de Dan a Beerseba, vinha a Jerusalém para adorar ao Senhor no templo, né? Aí veio Jesus, e nós conhecemos, Jesus diz em Mateus 16, 18, né? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja, na verdade, é inaugurada em Atos 2, a partir do versículo 1. Pedro prega um primeiro sermão, 3.000 se convertem, ou quase 3.000, diz o texto, para ser mais literal, e são batizados, e aí se inaugura a igreja, e a igreja parte de casa em casa, e a igreja faz os seus cultos em lugares específicos, até que no tempo de Constantino, no tempo em que o imperador romano se converte, aí a linha histórica se divide em duas partes. Alguns acreditam que a conversão dele foi política, outros dizem que ele se converteu de verdade. Fato é que em 312 é oficializado o cristianismo como religião oficial do Império Romano, e ele começa a construir, ou mandar construir as grandes catedrais,
que viram as igrejas, algumas até hoje históricas, nós conhecemos ali. Mas no céu, aliás, eu já respondi, né? Em Apocalipse 21 e 22, quando morrermos, ou aliás, nós não vamos morrer, nós vamos subir no arrebatamento. Aonde será nosso lugar de culto? Aonde será? No céu dos céus, nas mansões celestiais. Na habitação de Deus. Jesus falou em João 14, para ser mais específico, 3, né? Vou preparar-vos lugar. Aliás, o fato de Jesus dizer vou preparar lugar nos ensina que devemos nos prepararmos para ir para esse lugar, tá? Que será o nosso eterno lugar de culto. Então, para os milhões de desigrejados do Brasil afora, que acha que nós não precisamos de igreja, de lugar de culto, grave isso aqui. Eu estou falando do lugar coletivo de culto. Sempre Deus separou e teve um lugar de culto para os seus o cultuarem, tá? Para os milhões de desigrejados. Amém, amados? Então, em primeiro lugar, altar. Eu não estou dizendo com isso que você só deve adorar o Senhor. Eu tive cuidado de falar o lugar de culto coletivo, onde os irmãos se reúnem para adorar o Senhor. Mas nós podemos e devemos cultuar e adorar o Senhor, isso em qualquer lugar, não tem dúvida. Vamos lá, Natan, livro de João, capítulo 4, versículo 19 ao versículo 24. Vamos entender isso e fazer algumas perguntas para o texto. Vamos lá. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, porque revelaram a vida dela. Nossos pais adoravam neste monte, olha aí. E vós, entretanto, dizes que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Aí Jesus diz assim, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Eu já disse aqui que no Novo Testamento diz que Deus procura uma classe de pessoas, são os adoradores. E no Antigo Testamento, Ezequiel diz que Deus procura uma classe de pessoas, os intercessores. Os homens podem procurar muitas coisas, mas Deus procura os intercessores e os adoradores. Aí no versículo 25 diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, podemos perguntar o texto que acabamos de ler. Quem deve ser adorado? Deus, somente Ele, que se revela nas Escrituras. Aliás, Natan, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 10, Jesus falou assim, retira de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Também está escrito algo parecido lá em livro de João, ou Apocalipse, capítulo 22, versículo 8, ou 9, ou 8 e 9. Eu sou João, a quem ouviu e viu essas coisas, e quando as vi, prostrei-me entre os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Agora o 9. Então o anjo me disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, e dos teus irmãos os profetas, e dos que aguardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Portanto, a quem adorar? Somente a Deus. Deus que se revela nas Escrituras. Agora a segunda pergunta seria, mas onde adorá-lo? É esta. Onde adorá-lo? Onde nós podemos adorá-lo? Fala comigo. Em todo lugar nós nos reunimos neste lugar de culto chamado igreja local para adorá-lo coletivamente, mas individualmente nós devemos adorá-lo em todo lugar, aonde estivermos, devemos adorar o Senhor. Agora a terceira pergunta mas quando adorar? Quem adorar a Deus? Onde adorar? Em todo lugar. Quando adorar? Quando adorar o Senhor?
adorar o Senhor em todo o tempo. Salmo 34, 1, adorai o Senhor em todo o tempo. Perdão. E o seu louvor estará continuamente, ou sempre, dependendo da versão, sempre nos meus lábios. Então, eu devo adorar o Senhor 24 horas por dia. Eu devo adorar o Senhor pela manhã, à tarde, à noite e pela madrugada. Adorar o Senhor em todo o tempo. E em todo o tempo, no certo sentido, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo alegre, no tempo triste. No tempo das vacas magras, viu, Nara? E no tempo das vacas gordas, ouviu, Natan? Não importa o tempo, porque nossos dois filhos, a Nayara nasceu nas vacas magras. Perdão, e Natan nasceu já nas vacas gordas. Mas em todo tempo nós adoramos o Senhor. Adoramos o Senhor empregado, adoramos o Senhor desempregado, adoramos o Senhor saudável, adoramos o Senhor doente, adoramos o Senhor com dinheiro, adoramos o Senhor sem dinheiro, adoramos o Senhor alegre. Hoje eu estou triste, adoramos o Senhor triste, adoramos o Senhor, amém? Adoramos o Senhor em todo o tempo. Então quem adorar a Deus? Onde adorar? Em todo lugar. Quando adorar? Em todo o tempo. E como adorá-lo? O próprio texto responde: adorai o Senhor em espírito e em verdade, sem religiosidade, sem protocolos, amém, amados? Sem externalidade, sem frescuras. Adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque pode ser que alguém tente adorá-lo na carne e na mentira. Porque se existem verdadeiros adoradores, diz o texto, existem os falsos adoradores, ou os adoradores falsos, que não adoram, tentam fazê-lo ou imitam fazer somente para aparecer, para arrotar uma piedade que na verdade não vivem, E a quem adorar a Deus, onde adorar em todo lugar, quando adorar em todo tempo. Por que adorar, ou melhor, como adorar no Espírito em verdade. Agora, por que adorar o Senhor? Por que adorar o Senhor? Diz o salmista: adorai o Senhor porque o Senhor é bom. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ai de nós, se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã. Amém, amados? Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Primeira característica do altar: altar é lugar de adoração. Pelo meio de Jesus, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Segundo lugar, hoje é domingo de ceia. Segundo lugar, altar é lugar de oração. É lugar de invocar o nome do Senhor. Coloca de novo, Gênesis capítulo de número 12, versículo 8. Eu vou destacar a parte B, que diz assim: ali edificou Abraão um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Bom, altar é lugar de adoração. Como é que está o seu altar de adoração? Eita! Como é que está a sua vida de adoração? Como você tem adorado o Senhor? Quando você tem adorado o Senhor? Onde você tem adorado o Senhor? Por que você tem adorado o Senhor? Meu Deus! Como é que está a sua vida de adoração? De adorador? Adoração para você é um momento, é um estado permanente dele. Você é um adorador por excelência. Adoração para você é um estilo de vida. Segundo lugar, altar é lugar de oração. Como que está o seu altar da oração? Eita! Como que está o seu altar do incenso? Natan, coloca ali. Livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 1. Depois Salmo 141, versículo 2. Diz assim: também farás um altar para queimares nele um incenso, de madeira de acácia o farás. Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso,
e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4. Como está o seu altar da oração? Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do altar. Pode botar no quarto esse versículo aqui, eu coloquei no meu livro, onde eu terminei o último capítulo dele, a conclusão, né? E talvez esse mês, ou no mais tardar o próximo, ele está em nossas mãos. Vou pedir para imprimir 100 para começar, porque eu creio, porque eu creio. Aliás, se eu não crer, eu morro, não é verdade? Amém? E da mão do anjo subiu a presença de Deus da fumaça do incenso, com as orações dos santos. Como está seu altar de oração? Como está sua vida de oração? Eita! Irmãos, a oração, ela se encontra desde Gênesis e Apocalipse, do primeiro livro até o último. A primeira menção direta da oração, indireta, já vemos desde a criação do homem e da mulher, que conversavam com o Senhor, falavam com Deus. Mas a primeira menção direta da oração está em Gênesis 4, 26, Natan. E a última, em Apocalipse 22, 20. É o penúltimo versículo do último capítulo do livro de Apocalipse. A primeira menção: a 7 nasceu-lhes também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Essa é a primeira menção direta da oração. Gênesis 4, 26. Então, desde Gênesis até Apocalipse, no penúltimo versículo, bota aí, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Amém. Aí diz assim, eu gosto da tradução assim: ora vem, Senhor Jesus. E olha que a última oração das Escrituras é: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E até hoje nós devemos orar essa oração. Começar por invocar o nome do Senhor. E sempre pedir: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E, meu irmão, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos oração em toda a Escritura. Vamos a algumas mais conhecidas. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo de 1 a 14. Essa é muito conhecida, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Por que eu ouvirei dos céus? Porque me orou da terra. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os salmos são cânticos em forma de oração, não é verdade? Vamos mencionar, existe trocentos, né? Trocentos. Jesus ensinou, Mateus 6,6, tu quando orares, entra em teu quarto e fechada a porta sobre ti, orarás em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. Aí a partir do 9, ele ensina a oração dominical, que chamamos a oração do Pai Nosso, que ficou registrada, portanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Pode passar rapidinho. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós somos perdoados os nossos devedores. Eita! E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Jesus mesmo, em Lucas, no capítulo 18, versículo 1, diz que contou Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Paulo era um homem de extrema oração. Aliás, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14, se não me falha a memória, ele fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eita! Paulo se colocava constantemente de joelho pela igreja, pelos irmãos, pelos seus filhos na fé, pela obra.
Por esta causa. Por qual causa? Ou por quais causas você tem que se colocar de joelhos diante do Pai? Deixa eu... Bom, cada um com o seu cada um, e você com o seu cada um, e eu com o meu cada um. Mas eu vou te falar uma coisa. De joelhos é melhor. Bom, nem sempre dá para estar de joelhos, nem sempre dá para estar no quarto, na oração de Mateus 6,6, na oração de Efésios 3,14, mas dá para estar na oração de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Você tem como orar sem cessar de joelho? 24 horas por dia? Você tem como orar sem cessar no seu quarto, porta fechada sobre ti, Mateus 6,6? Não. Mas você pode orar em pé. Você pode orar com os olhos abertos. Você pode orar sem palavras audíveis. Você pode orar em pensamento, você pode orar em espírito. Eita, aonde você estiver, em pé no ônibus, no seu trabalho, conversando, você pode estar em constante oração. Está lavando roupa, irmão, mas está lavando louça, mas está orando. Trabalhando, está orando. Bom, eu tenho alguns costumes. Eu não levanto... Quer dizer, é lógico que eu levanto da cama para dobrar o joelho para orar, né? Mas eu não saio, eu não acordo para a vida, para o dia, sem antes orar. Eu não saio com o carro, eu posso, é lógico, eu entro nele, ligo a chave e já vou orando, Senhor, nos guie, nos proteja, nos guarde, nos livre dos acidentes, dos incidentes, do motorista mau, do mau motorista. Eu não abro comércio. Aliás, eu estou abrindo e estou orando. Senhor, abençoe o nosso dia de trabalho, nos livre de todo mal, envie os clientes, os fregueses, seja conosco, nos abençoe, nos direcione, né? Eu estava conversando com alguns irmãos ali, né? Eu tenho algumas honras, eu tenho alguns orgulhos santos. Uma delas é nunca ter votado no PT. Eu não tenho nada de petista, eu gosto de trabalho. Essa é uma das primeiras características. Sempre fui contra roubo. Essa é uma outra grande característica. Para mim, o maior patrocinador do tráfico, que patrocina o crime, que patrocina a violência, é o viciado, que chamam de vítima. Tem nada de vítima. Vítima somos nós. Tá? Então, grave isso aqui, em nome de Jesus Cristo. Viva uma vida de constante oração. Aí eu falei assim, momentos de desemprego. Quem aqui nunca ficou desempregado? Quem aqui nunca ficou desempregado? Todo mundo já ficou morrendo. Verdade, um dia? Né? Eu também já fiquei. Aí eu orava assim, Senhor, me dê uma ideia. Eita, o Senhor me deu algumas. A última está crescendo cada vez mais. Deus está prosperando, está abençoando, né? Vocês sabem disso. Aí, mas eu sempre, quando não tinha emprego, eu inventava um trabalho. Mas eu pedi ao Senhor, o Senhor me dê uma ideia, eu orava, o Senhor me dê uma luz, o Senhor fale alguma coisa, mostre, revele, diga, em nome de Jesus, uma ideia, Senhor, uma ideia. Amém? Amém. Eu vivo em constante oração, pedindo ao Senhor, conversando com Ele, conversando. Tem aquelas orações que parece que a gente é mais autêntico, né? Eu gosto muito dessas orações que eu rasgo meu coração, conto tudo, não escondo nada. Conto tudo, não escondo nada. Amém? Então orar sem cessar é viver uma vida constante de oração. A oração do quarto é uma situação. A oração sem cessar é um estado permanente dele. Você está em constante oração. Louvado seja Deus. Bom. Quarto lugar, doutor? Não, terceiro lugar. Terceiro lugar. Altar também é lugar de... Posso falar, irmãos? Posso falar? Posso mesmo? Não vai ficar triste comigo, não? Altar também é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Coloca aí na Gênesis 22:7. Altar é lugar de sacrifício. É lugar de renúncia. É lugar de pagar preço. Quando Isaac disse a Abraão,
seu pai. Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis aqui o fogo e a lenha. E onde está o cordeiro para o sacrifício? Altar, grave esta, é lugar de sacrifício. É lugar de renúncia. É lugar de autonegação. É lugar de dizer não a si mesmo. É lugar de apresentar a Deus nossas fraquezas. Eu já disse uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Já falo sobre isso. Altar não é púlpito. Altar não é tribuna. Altar não é palanque. Altar não é palco. Os púlpitos, quantos querem subir? Os palcos, os palanques, as tribunas. Mas e o altar? E o altar? E o altar? E o altar? Altar é lugar de sacrifício. É lugar onde a gente se queima. É lugar de morte. Onde a gente mortifica a nossa carne. Mortifica a nossa vontade. Os nossos hobbies. A nossa agenda. E, quiçá, até os nossos sonhos. Nós colocamos diante do Senhor. Lugar que apresentamos nossas fraquezas. E uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Grave isso aqui. Todos nós aqui, e todo ser humano tem fraquezas. Uns umas, outros outras. Mas todos temos. Tem coisa que Deus só vai requerer de mim. Tem coisa que Deus só vai requerer de ti. Tem coisas que Deus vai requerer de nós. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho minhas fraquezas, você tem as suas. Mas todos nós as temos. Mas uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Fraqueza, amados, é ser tentado. Fracasso é ceder à tentação. Alguns podem ter a fraqueza da bebida. E às vezes até biológica fraqueza. Às vezes até de nascença fraqueza. Vocês sabem disso. Ou cultural, ou educacional. Porque o vício, ele é físico, ele é psicológico, ele é sociológico e até espiritual. Agora, se a pessoa tem uma fraqueza na bebida e não bebe, ela não caiu em fraqueza. Se ela bebe, ela fracassou. Amém? Nós vamos para o céu com todas as fraquezas, só não vamos chegar lá com elas, porque da morte ou do arrebatamento, nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, no 52 adiante, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 14 ao 17. Amém? Agora, cuidado, hein? Eu louvo a Deus. Eu posso falar as fraquezas que eu não tenho? Ou você quer que eu fale as que eu tenho? Tem algumas fraquezas que eu não tenho. E eu louvo a Deus por isso. E eu não tenho uma que, se eu tivesse, meu Deus do céu. Tem gente que só com a fraqueza dela é a maledicência. É a fofocada. Ela não pode ver nada, saber de nada, ouvir nada que ela fala aquela coisa. Eu graças a Deus sabe o que faz. Essa fraqueza eu não posso dar para o meu filho. Meu filho vai ser pastor. Meu filho vai ser profissional da mente, psicanalista, terapeuta. Ele não pode ter essa fraqueza. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei de coisas, olha, isso é anos e anos, décadas, que se eu falar, casais se separam. Eu sei de coisas que, se eu abrir a boca, ainda bem que eu não tenho essa fraqueza, e mesmo que se tivesse, eu tinha que nem diz o salmista, Salmo 143, 2, põe guarda, Senhor. Ei, mano, e tem de crente que precisa orar essa oração. Bota lá, Natan. Ou é Salmo 141, 2 ou 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, e vigia, e sentinela a porta dos meus lábios. O salmista está orando. Senhor, põe guarda. Aqui de um lado da boca, põe um guarda. E do outro, põe um vigia. Do meio, um sentinela.
Tem muitos crentes que precisavam orar assim, é verdade, não é? Eu sei de coisas que se eu falar, da cemitério, da delegacia, da cadeia, da prisão, da morte. Algumas aquela digníssima mulher, esposa também sabe. E a boca dela é o quê? Um túmulo. Não saia. Esse é um casal pastoral que vocês podem confiar. O que eu conheço, o que eu ouço de casos, pastor, eu queria, mas você procura ser um pastor? Não posso, pastor. Eu já ouvi um que falou assim, que tudo que eu falo com o meu pastor de manhã, ele prega à noite. Já ouvi outro, mas peraí, tudo bem, eu vou te ouvir, mas você, às vezes na psicanálise, às vezes no gabinete pastoral, mas você precisa falar para o seu pastor. Não posso, pastor, por quê? Porque se eu falar para o meu pastor, ele conta para a esposa dele. Quando ele conta para a esposa dele, ele conta para as duas torcidas que jogaram hoje. Flamengo e Corinthians, as maiores torcidas do Brasil. Aí todo mundo fica sabendo. Hã? Verdade ou mentira? Então cuidado, uma coisa é fraqueza, outra coisa é fracasso. Tem homem que a fraqueza é dinheiro, ele não pode ver um papel com um número. Ele fica doido, os olhos brilham, a boca baba. Mas se ele devolver o troco, que veio incorreto a mais, se ele não pagar suborno, não fizer a paradinha, caixa 2, ele vai morrer e vai vencer as suas fraquezas. E vai para o céu. Amém? Cuidado. Eu conheço pessoas. Eu posso falar? Eu conheço homens que a fraqueza dele é mulher. Não pode ver um rabo de saia. Pode, ele sofre de torcicolo. Ele vai. Essa semana eu vi um áudio, meu Deus do céu. Crente safado. Sem saber, já tinha desligado, achando que tinha desligado o áudio, dando uma cantada numa mulher. Tomara que nem venha aqui visitar a sua igreja, né? Visita não, a não ser que, quem sabe, né, se converta e seja liberto aqui pela palavra. Aí o áudio continuou. Aí a mulher falou assim no fundo: você é safado, rapaz, você é casado. Aí ele falou assim: não, minha mulher está doente. Coisa de marido safado. Adoece a mulher, mata a mulher, diz que está em processo de separação, que está dormindo com um quarto separado, está separado de corpo. É verdade ou mentira? E outra coisa, eu estou com 5, eu já vivi mais do que eu vou viver. Eu já passei de meio século, eu não sou mais uma criança, eu não sou mais bobo. Aliás, eu já vi um homem bobo, mulher eu nunca vi, mas mulheres sabem disso. Elas sabem disso. Como essa do áudio, né? Aí adoecem agora, a mulher vivinha da Silva, cheia de saúde, dá um espirro. O desgraçado, tá, irmão? Porque quem não tem a graça de Deus é o quê? É um desgraçado. Além de sem graça, porque não tem a graça, e um desgraçado, porque não tem a graça de Deus. Amém? Então eu conheço mulheres. Posso falar? Igreja não dá para mim. Não dá para mim, eu não consigo controlar a minha carne, não posso ver um homem. Tá bom para você? Agora deixa eu dizer, irmãos, que igreja não é também, igreja não é um clube de perfeitos, não é um olhar de santos, não é. São para pessoas realmente fracas, mas que querem se fortalecer no Senhor, mas que querem vencer suas próprias fraquezas, não cometer fracasso, porque eu estou falando com gente que é de carne e de osso. Aperta assim você e vê se você é de carne e de osso. Belisca para ver se dói. Você pode ter suas fraquezas como eu tenho as minhas, mas a carne não se converte, mas ela se controla. A carne não se converte só nessa transfusão, nessa transformação do céu para a terra, da terra para o céu, mas ela se policia. A carne não se controla, mas ela se policia, ela se controla, ela se administra. Eu gosto. O primeiro fruto do Espírito é amor, mas eu gosto muito do último também. Até bota aí Gálatas 5, 22, 23, e dos 9 frutos vai dizer que o último é
temperança ou domínio próprio. E diz o sábio Salomão em Provérbios que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muro, uma casa sem portas. Tem proteção. É o seu domínio próprio. Amém? Então o altar é lugar de sacrifício, de você sacrificar o seu eu. Você é o holocausto. Você é essa ovelha, esse cordeiro. E você precisa sacrificar. Uns mais, tá? Outros menos. Por exemplo, tem duas pessoas aqui. Tipo, eu vou falar outra fraqueza que eu não tenho. Aí você vai por eliminação, tenta descobrir com a minha, que eu também não vou contar pra você não, tá bom? O dinheiro não é minha fraqueza, graças a Deus. Já viu dinheiro destruir pastores? Você conhece, você sabe, né? Nós sabemos, né? Já vi dinheiro destruir pastores. Tá bom? Não é. Aí coloca eu aqui, que não tem a fraqueza do dinheiro. E coloca esse outro pastor, que para mim não existe esse pastor. Mesmo que esteja desviado, mesmo que esteja... Vamos ver. Aí coloca nós dois aqui. Nós dois vamos sofrer a mesma tentação do dinheiro. Eu vou dizer não. Deus vai olhar do céu. Amém. Deus vai falar assim. Meu Jesus, o Espírito Santo é. Olha para ele, né? Fraqueza dele é essa. Mas o outro pastor que é fraqueza de dinheiro, ele também com muita resistência disse não. O galardão dele vai ser maior que o meu? É lógico que Deus é o... Aliás, Jesus é o justo juiz que julga com justa justiça. Deus vai falar assim, ele conseguiu. Vocês estão entendendo o mistério? Tem homens que a fraqueza dele não é mulher, não. Você sabia disso? Fraqueza é dinheiro. O outro, a fraqueza não é dinheiro, a fraqueza é mulher. O outro, a fraqueza não é um nem o outro. É o vício. Irmãos, conheci. Eita, meu Deus, como eu sei disso? Como eu sei disso? Aliás, na minha época de drogas, né? Na minha época, quando chegava a mardita, né? Se falava o preto, branco, maconha era preto, branco era cocaína, era o branco, né? Aí chegava, o pessoal falava assim, ó, vai passando o trem, quer entrar, pega o vagão. Eu já larguei a namorada falando sozinha. E eu ia no vagão do trem para as drogas. Aqueles amigos da Coca. Coca-Cola não, tá, irmãos? Aqueles amigos da Coca. E eu conheço. Já passou pelo meu ministério. E a esposa saber disso. Pode até estar traindo ela com cocaína. Porque tá. Ele não se trai uma esposa só com outra mulher. Amém, amados? Você pode traí-la com até alguma coisa. Bebida, bar, amigos, futebol, cocaína, maconha, etc e tal. Né? Sim. Aí, grava isso aqui, obrigado. Grava isso aqui. Pastor, noite toda, mulher nenhuma. Quer nem saber de mulher. O cara é hétero, casado, normal. Mas a fraqueza dele é droga. Porque a vida dele é uma droga, e a droga é o quê? É a vida dele, por isso ele se droga. Não tem mulher, e a esposa sabe. E confia. Amém, irmãos? Amém. Então, cada um com as suas fraquezas, mas que todos nós a controlemos. E oremos ao Senhor e colocamos diante do altar, Senhor, controla minhas fraquezas. Me fortalece nos meus pontos fracos. E aí a outra mensagem. Quem sabe fraqueza versus fracasso? E a gente falar, tá? Porque os nazireus não podiam beber vinho. Podiam? Os nazireus? Não podiam beber vinho. O mais conhecido negativamente do Antigo Testamento é Sansão. Mas positivamente é Samuel. E o mais conhecido do Novo Testamento é João Batista. Nazireu não podia tomar vinho, mas eles criaram uma regra, tá? Entre eles. Se o nazireu não pode tomar vinho, então também nenhum nazireu poderá trabalhar na vinha. Eita! Tá certo ou não tá? Eu vou me auto-tentar? Amém, amados?
amados? Então cria regras. Eita, Deus falando. Cria regras. Uma vez um rapaz, quase 30 anos atrás, 27 anos atrás, eu pastoreando, o rapaz falou, pastor, não posso ter uma mulher, pastor. Eu começo assim, termino. O que eu faço? Falei assim, em primeiro lugar, evite passar perto de bancas de jornais. Hã? Só tem mulher nua. Verdade ou mentira? Dos jornais às revistas. Evite até televisão. E quando estiver vendo um programa bom, evite certos comerciais. Porque comercial de pasta de dente bota uma mulher enrolando assim, seminua na areia. Verdade ou mentira, irmão? Quem que tem ali o corpo da mulher com os dentes? Mostra os dentes do papai. Mostra os dentes do papai, 97 anos, dá um sorriso, os dentes dele estão lá. Assim. É verdade ou mentira? Sexualidade é a flor da pele. Evita, vai cortando, vai fugindo da aparência do mal para que você não caia no mal. Começa a fugir da aparência do mal. Dois casaizinhos de bombinhos, enamorados, e os dois a fraqueza e a sexualidade. Irmão, pelo amor de Deus, namora em pé, de preferência, se for sentado no sofá, moda antiga, com o papai e a mamãe no meio. Como é que dá beijo? Dá beijo no pai aqui, o pai dá um beijo na mãe aqui, e a mãe dá um beijo na menina ali, e o contrário. Um de tudo, a mãozinha assim, esticada, um no outro. Não dá. Evita certos lugares. Evita estar sozinho. Como é que é o nome daquele grupo? Eu resolvi esperar. Né? Escolhi esperar. E não tem só crentes cristãos lá não, tá, irmão? Tem pessoas até que não tem religião, fé, crença nenhuma. E detalhe, barbados velhos, não é só novinhos não. Resolvi esperar. Não comer merenda antes do recreio. Esperar o casamento no Senhor. Para não quebrar o encanto, para não começar mal. Amém, amados? E tem lá características, tem regras, evite certas coisas, ficar até tarde. E a gente sabe, irmão, pior que a gente sabe tudo isso, até beijo, esquenta em cima, esquenta embaixo. A gente sabe tudo isso, é verdade ou mentira? Então por isso que eu digo que geralmente o crente quando cai por quê? Cai por quê? Cai porque quer. Cai porque quer. E o pior, depois da culpa, quem? Culpa quem? Culpa o diabo. Então, olha, se fortaleça nos seus pontos fracos. Apresente ao Senhor suas fraquezas no altar. Porque o altar é lugar de sacrifício, é lugar de renúncia, é lugar de dizer não para si mesmo. É desse jeito, 10 mais 9. Meu Deus. Só para terminar então, Natan. Só para terminar. Sacrifique tuas vontades. Sacrifica teu tempo. Sacrifica teu eu. Diante do altar do Senhor. E último, para fechar. Altar é lugar de gratidão. Coloca aí. Livro de Levítico, capítulo 7, versos 11 a 13. Vamos só ler. Não vamos comentar, porque o tempo não vai dar. Eu vou pedir o pastor Marinho 10 minutos para celebrar a ceia do Senhor. Altar também é lugar de gratidão. Você começa com adoração, com oração, sem esquecer que o altar também é lugar de palavra, porque é onde Deus te falava com os patriarcas, apareceu Abraão, se revelava a eles, falava, disse o Senhor, grave isso aqui. Mas altar também é lugar de sacrifício, e altar é lugar de gratidão. Olha, esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trará pelos asmos amassados com azeite, obreias, asmas untadas com azeite, bolos de flor de farinha bem assados com azeite. 13, Natan. Com os bolos trará a sua oferta, pão levedado com sacrifício de sua oferta pacífica,
por ação de graças. E olha que coisa interessante. As ofertas eram para todos. Pastor, mas eu não tenho, simbolicamente falando, eu não tenho um novilho, eu não tenho um bezerro para ofertar. Ah, mas você não tem um cordeiro? Pastor, eu não sou da classe A, nem da classe B, da classe alta, nem da classe média. Eu também não tenho cordeiro. Eu sou da classe C, eu sou da classe pobre. Aí Deus dava a oportunidade de que? Alguém lembra de que? Ofereceu o quê? De quê? Pombinhas. Você pega aí na rua. Verdade ou mentira? Mas não se apresente a Deus de hoje. Como está salutar? Elias restaurou o altar do Senhor. Como está seu altar diante do Senhor? Está em ruínas ou está restaurado? Se está em ruínas, restaure o seu altar ao Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que essa palavra possa incomodar você e que você possa rever como está o seu altar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aplaudir o Senhor.